Bom dia! Bom dia, queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre nós. Mais uma semana nós estamos começando com a bondade do Senhor. Vamos ler Gálatas 5:22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo escreveu aqui encerrando que contra estas coisas, contra esse fruto que o Espírito produz em nós, essas características do Espírito Santo produzidas em nós, não há lei contra essas coisas. Essas coisas são superiores à nossa lei. Forte, né? Hoje nós vamos falar sobre benignidade. Benignidade. Nós falamos semana passada sobre bondade e nós aprendemos que bondade é uma qualidade daquele que faz o bem e de alguém que é naturalmente inclinado a fazer o bem, o que não é nossa realidade, porque nós nascemos de uma natureza corrompida, maligna. Então nós não temos essa naturalidade de fazer o bem. Nós aprendemos, né? E agora o Senhor não. O Senhor ele é naturalmente inclinado a fazer o bem. A bondade, a benignidade, o amor fazem parte do Senhor, da sua essência, da sua natureza. Olha que interessante, eu não sei você, mas eu sempre me questionei por que Paulo, quando ele escreveu aqui, quando ele descreveu o fruto do Espírito, por que ele repetiu, por que ele repetiria bondade e benignidade? Porque eu sempre achei que fosse a mesma coisa, bondade, benignidade, a mesma coisa. Mas na verdade não é. Não é. A benignidade é um sentimento, é a essência daquele que é bom. E a bondade é a ação. É a ação, são as obras de alguém que é benigno. Entende? Por exemplo, será que é possível eu produzir obras que aparentemente são bondosas, obras de caridade, sem ter a essência benigna? Sim, queridos, é possível. É isso que hoje nós temos que abrir nossa mente e pensar e até nos analisar, não apenas analisar o outro, mas analisar a nós mesmos, por que nós fazemos certas coisas, qual é a motivação. Nem sempre alguém que vai produzir obras de bondade, ela tem a essência benigna. Vocês já ouviram a expressão que fala, quando a gente, às vezes a medicina fala muito sobre dois tipos de tumores, né? O benigno e o maligno. Cara, eu nunca entendi como assim, tumor benigno. Eu nunca concebi bem essa expressão. As pessoas ficam preocupadas, o tumor é benigno ou maligno? Porque se for benigno faz menos mal. Eu acho que essa expressão é tão, assim, com todo respeito, né, à medicina, quem sou eu sou leiga, mas não pode haver uma doença benigna, gente. Doença é doença. Eu entendo que algumas são menos graves, glória a Deus por isso, mas é interessante, se é mais grave ou se não é, eu acho que essa expressão benigna não compete bem. Quando você entende que a natureza da benignidade, do benigno é algo assim que produz o bem e não o mal, eu não posso concordar que essa expressão tumor benigno maligno é estranho, né? Mas então, a bondade, a benignidade então é a essência, é o sentimento. A bondade é a ação de quem é benigno, que é o Senhor. A bondade são ações e frutos, as obras de alguém que é benigno por natureza, que tem a essência benigna. Queridos, logo a gente aprende que é possível alguém que faz obras de bondade não ter a natureza benigna? Sim. E nós precisamos hoje nos avaliar. Tem um testemunho na internet de um pastor chamado Aldo Nascimento, se eu não estou enganada. Ele conta a história de que ele e a mãezinha dele
foram para um dia, acho que eles são de Recife, eles foram fazer uma compra no centro. Ele tinha 6 aninhos e parece que há muito tempo atrás eles tinham que ir de trem ou de metrô, não sei, e dentro da estação lá, ele se perdeu da sua mamãe. Se perdeu mesmo a ponto, tipo assim, era acho que só um trem por dia, era só uma viagem por dia de volta para casa deles, para a cidade, e eles se perderam, e eu sei que a mãe dele teve que entrar no trem sem o filho, porque eles não encontraram, a polícia não encontrou, e aí esse menino se perdeu. Gente, é muito triste a história, ele se perdeu ali, acho que em Recife, no centro mesmo, assim, e ele se perdeu, e ele teve que ir para a rua, passou necessidade, passou fome, sofreu horrores, horrores esse menininho. Até que um dia, ele foi, os meninos mais velhos, os mendigos mais velhos chutavam ele, violentavam ele, foi muito terrível. Mas ele conta que um dia ele estava na rua e apareceu uma senhora com um carro e com uma panelada de sopa, se eu não estou enganada. E ela distribuía para as crianças e as pessoas que estavam na rua. E essa mulher, vendo esse menino tão novinho, perguntou o que ele estava fazendo ali, de onde ele era, e começou a perguntar para ele. E constatou que, tipo assim, ele estava perdido no mundo, que a mãe dele estava muito longe quando ele descreveu de onde ele era, e ela se ofereceu para levar ele para casa para cuidar dele. Ele acreditou na inocência daquela mulher e foi com ela. E quando chegou lá, essa mulher era uma feiticeira assim que fazia da alta, sabe, daquelas coisas mais cabulosas. E ela inseriu ele nesse ambiente de bruxaria, de feitiçaria, mas aquela feitiçaria assim de derramar sangue mesmo, sabe? De fazer sacrifícios humanos. Ele conta isso em testemunho que ele fez várias vezes, de criança a adulto. E eu sei que ele ficou muito popular, muito famoso na cidade. Pessoas iam de longe para poder contratar os trabalhos dele. Enfim, então assim, ele foi induzido por essa mulher. Essa mulher fez uma proposta para ele, tipo assim, não, vamos para minha casa, eu vou cuidar de você, você não vai ficar na rua, você é muito novo. Mas ele fez tanta maldade e ele fala que, tipo assim, cara, eu aprendi, eu era muito novo. Ele chegou a ser preso por isso no fim. Deus transformou a história dele, ele reencontrou a mãe dele, graças a Deus por isso. Mas aí já estava bem velho, bem velho. Ele foi preso por causa dos tantos sacrifícios humanos que ele fez. E ele sofreu horrores na delegacia. E ele fala que ele não entendia o porquê que as pessoas estavam maltratando ele quando aquela pessoa ensinou ele a praticar aquelas coisas, ela dizia que era bondade. Ela dizia para ele que era bondade, que ele estava fazendo bem. As pessoas chegavam com o problema, olha, eu quero casar com esse homem. Aí ele falava, eu vou fazer o trabalho para você. Ele aprendeu, gente, que aquilo era bom. O Lázaro, o cantor Lázaro, ele também nasceu na feitiçaria. E ele conta que ele cresceu e ele entendeu que aquilo era bom. Aí eu falo com você, são questões difíceis de se lidar, porque a criança ela se torna aquilo que ela aprende. Mas eu falo com você, isso que essa mulher fez com essa criança é bondade? Ainda que ela tenha dado para ele alguns pratos de comida, que ela tenha vestido e calçado, a essência daquela mulher era benigna? Ela foi movida por uma ação do Espírito Santo? Não. As obras delas pareciam ser de bondade, mas a essência não era. Era maligna, ainda que por engano, mas era maligna. Então, assim, a gente precisa prestar atenção porque a palavra diz que as nossas obras serão pesadas e provadas pelo fogo. Então, eu posso, às vezes, me aproveitar de situações, ou às vezes com a intenção de conquistar algo ou querer algo, eu posso ter ações de bondade, mas com segundas, terceiras e péssimas intenções. Só que eu posso enganar as pessoas, mas o Senhor nós não enganamos. Pedro, se eu não sei se não foi Paulo, em Coríntios diz que as nossas obras serão provadas. Se você põe o fogo, se a sua obra é madeira e você põe no fogo, o que acontece?
ela vai ser consumida. Se ela for palha e você põe no fogo, mais rápido ainda, risca um palito de fósforo e logo pega fogo. Mas se sua obra é preciosa, é verdadeira, ela é como ouro, você põe o fogo no ouro, querido, você derrete ele, mas você depois dá a forma que você quiser para ele. O Senhor vai provar as nossas obras, ou seja, as motivações, o porquê eu faço isso, como eu faço aquilo, para quê, qual a intenção. Será que eu estou querendo tirar proveito dessa situação? A minha mãe conta que ela teve 2 irmãozinhos gêmeos. E um dia uma vizinha que tinha uma rincha com a minha avó chamou as crianças na cerca deles lá e deu 2 docinhos. Os doces estavam envenenados. A criança foi atraída pela bondade daquela mulher. Uma das crianças morreu imediatamente, a outra parece que morreu mais tarde. Aí eu te falo, isso é bondade? Não é. Olha o que a palavra fala em Salmo 145 a respeito da bondade do Senhor. Benigno e misericordioso. É Salmo 145, verso 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio, longanimidade, longânimo em irar-se e de grande clemência, de grande benignidade. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as obras que o Senhor faz são rodeadas, recheadas, permeadas de misericórdia. Ou seja, a essência do Senhor é pura benignidade. Todas as suas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Nós podemos declarar, nós temos um Deus que é de pura benignidade. Nós servimos a um Deus que a natureza e a essência dele é benigna. As suas obras são boas, porque a sua essência é benigna, ou seja, a sua essência é pura. Agora, Salmo 51, o salmista disse assim, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Queridos, as nossas obras podem ainda não ter sido aperfeiçoadas, mas nós precisamos pedir ao Senhor. Pai, se o Senhor é puro, se a sua natureza é benigna e eu sou sua filha, se eu sou seu filho, hoje eu quero aprender a praticar a bondade, mas não com segundas ou terceiras intenções. Prova o meu coração e dá-me um coração como o teu, um coração onde as minhas obras e a minha essência são puras como a do Senhor. Nós não nascemos assim, naturalmente, mas quando reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos, nós herdamos tudo que o Senhor tem e tudo que o Senhor é. Então, em nome de Jesus, em Deus, nós somos habilitados a ser bondosos e a ter a essência de Deus, que é a benignidade do Senhor.